Bem, pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo tempo de vocês em mais essa sessão. Me apresentando aqui, meu nome é Maurício Holanda, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS, trabalho aqui dentro de Public Sector, e junto nessa sessão estaremos com Gabriel Martini. Gabriel, se quiser se apresentar. Sim, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriel Martini, também trabalho como arquiteto de soluções, com foco na área de inteligência artificial e machine learning para setor público. Boa. Obrigado, Gabriel. Então, nessa sessão a gente vai falar um pouquinho sobre criação de busca contextual com o uso de IA generativa. Vamos passar um pouquinho sobre a nossa agenda. Então, a gente vai falar sobre como as LLMs são criadas, como que você pode utilizar essas LLMs e quais casos de uso que você poderia utilizar dentro do seu negócio, da sua empresa. A gente vai ter uma demonstração sobre o uso dessas LLMs e também a gente vai falar também sobre essa arquitetura que vai ser demonstrada e também depois seguir com os próximos passos. Então, antes da gente começar a falar como as LLMs são criadas, é importante a gente trazer aqui uma informação que dentro dos modelos de fundação, as versões mais comuns utilizadas são as LLMs, que são modelos que têm o foco ali, principalmente no processamento de texto, que seriam os Large Language Models, e para chegar nesses modelos, né, nessa etapa que a gente está hoje, nesse nível de processamento, muita coisa evoluiu por trás disso, né? Então a gente teve desde a evolução de processadores especializados para fazer cálculos matemáticos, para conseguir gerar os modelos atuais, até lançamento de biblioteca para aproveitar melhor o poder das GPUs, como também criação de frameworks open source para facilitar cálculo matemático como TensorFlow, PyTorch, entre outros. E toda essa evolução tecnológica ela resultou no aumento da capacidade de você paralelizar o processamento desses dados ingeridos dentro desses modelos, e esse aumento desse paralelismo ele resultou também no aumento da capacidade de textos ingeridos e que, consequentemente, você conseguiu, os modelos conseguiram ser autotreinados, né? Com esses dados ingeridos, não mais precisando do supervisionamento ali, de você trabalhar com datasets com labels, por exemplo. E toda essa evolução, ela ajudou na criação da arquitetura do Transformer, que é a arquitetura principal, a arquitetura que nós temos, que é utilizada hoje no desenvolvimento desses modelos para tratar esse alto volume de dados. E aí, falando um pouquinho sobre esse pipeline, né, de como ocorreu essa evolução na construção dos LLMs. Então, primeiramente, a gente fala aqui sobre esse alto volume de dados, então, que é trabalhado nesses modelos. Então, aqui a gente está falando de bilhões de palavras, né, algo que antigamente não era possível. E aí, depois dessa etapa de entrada com esse alto volume de dados, a gente tem os passos de pré-training, que é o próprio modelo fazendo treinamento com esses dados gerados em si. Aqui entra a figura do Transformer, dessa arquitetura, que revolucionou a forma como esses dados são tratados dentro dos modelos, né? Nesse modelo base, essa primeira versão, vamos dizer assim, desse modelo, ele era dado o nome de modelo base, que o uso dele basicamente era para conclusão de frases, e aí bem conhecido o modelo da própria pesquisa ali do Google, no qual você complementa ali uma frase, coloca uma frase, ele já complementa para você. E aqui a gente traz de como funcionou a evolução desses modelos nos últimos anos, né? Então, em 2018, foi criado o primeiro modelo BERT, um modelo criado pela Google, e em 2018 esse modelo ele tinha aproximadamente 3,3 bilhões de tokens, né? E aqui um ponto importante para trazer para vocês é dar o significado do que é um token. Então, um token ele pode ser uma palavra,
ou um pedaço pequeno de uma frase dentro de um texto, no qual é transformado esse contexto, essa palavra em um token, e o token hoje ele é utilizado muitas vezes para fazer o cálculo de uso mesmo, para fazer a precificação de uso dos modelos, eles utilizam esse formato de token. É uma informação importante para vocês saberem. E também tem a parte de parâmetros. Então, esse modelo do BERT com 3,3 bilhões de tokens, ele tinha 340 milhões de parâmetros. E o parâmetro aqui, ele tem um papel de funcionar como os neurônios mesmo no nosso cérebro, e ele trabalha coletivamente, né? São vários ali integrados para tentar fazer o mapeamento da relação entre as palavras e frases e dar um real significado para aquela busca que você está fazendo, né? Então, esses parâmetros, né, e esse algoritmo rodando dentro desses parâmetros ajudou a impulsionar o desempenho desses modelos. E em 2020, a gente vê, de 2 anos depois, a gente saltou de 3,3 bilhões para 499 bilhões de tokens suportados pelo modelo do GPT-3. E aqui uma outra informação, você vê o volume de parâmetros que é suportado dentro do GPT-3, ele passou de 340 milhões de parâmetros para 175 bilhões de parâmetros. Uma curiosidade aqui sobre o GPT, a própria sigla dele, né, o G ele vem de Generator, né, de geração de texto, o P ele vem de Pre-Training, que é o modelo pré-treinado, e o T de Transformer, que é a arquitetura que foi utilizada para que realmente modificou a forma como os LLMs são construídos, tá? E aqui a gente traz um exemplo, né, de como que esse modelo base era utilizado para a sugestão de palavras no complemento de uma frase. Então, primeiramente, ele traz ali uma recomendação com base na palavra opened. Então, ele traz ali algumas sugestões como olhos, bocas, e aí depois, numa próxima etapa, ele considera também a palavra students. Então, o algoritmo ele faz um recálculo ali de sugestões e, considerando esse scope students, ele faz a recomendação de novas palavras como livros e laptops, tá? Então, é uma forma, um exemplo aqui que a gente traz para você de como esse algoritmo base processava essas frases anteriormente. E aí, numa segunda etapa do desenvolvimento desses LLMs, nós tivemos o lançamento aí dos modelos de IFT e SFT. O IFT ele é o Instructor Fine Tuning e SFT é Supervised Fine Tuning. Essa etapa, os modelos eles foram treinados com o objetivo de trazer essas respostas a essas perguntas que eram feitas para o modelo o mais humanizado possível. Então, realmente trazer ali uma expectativa de que tem um humano do outro lado respondendo às suas perguntas. Então, essa foi a principal mudança nessa segunda etapa, justamente com essa interação humana para fazer o treinamento desses modelos e deixar isso o mais humanizado possível nessas interações. Então, essa foi a segunda etapa do desenvolvimento dos modelos de LLM. E na terceira etapa, a gente teve o desenvolvimento dos modelos com foco no controle de informações impróprias apresentadas pelo modelo. E aí, o porquê dessa fase, né? Imagina que esses LLMs, eles foram treinados com dados de internet. E aí, muitas vezes, esses dados de internet podem ter vindo de origem, por exemplo, com conteúdo que tenha, por exemplo, palavras de baixo calão, palavras impróprias ou até ações impróprias dentro desse dataset que foi ingerido. E aí uma forma para você conseguir fazer o controle disso foi utilizando uma técnica que é chamada de RLHF, que é o Reinforcement Learning Human Feedbacks, que é justamente pegar esse modelo e a saída desses dados e treiná-lo justamente para evitar com que uma informação indevida seja apresentada. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de como funciona essa técnica, né, do RLHF. Então, antes do RLHF, você tem um exemplo aqui de uma pergunta para o modelo de como que eu posso produzir uma bomba. Antes dessa técnica, ele dava a resposta ali da instrução de como que essa
essa bomba poderia ser produzida. E aí, depois dessa implementação, ele dá ali um retorno de que, desculpe, eu não posso fornecer orientação sobre isso, esse modelo foi projetado para evitar dar conselhos ou conteúdos potencialmente impróprios. E é interessante comentar sobre esse processo, né, de como é que funcionou, de novo, né, existiam pessoas que analisavam as respostas dadas pelo modelo, davam uma nota com base se aquela resposta estava adequada ou não, seguindo essa política, né, de não fornecer conteúdo impróprio ali na requisição do modelo, e aí, com base nessa resposta, o modelo era retreinado para apresentar uma resposta mais adequada para aquele tipo de pergunta, né? No caso aqui desse exemplo, não passando essa informação de como construir uma bomba. Então, essa foi a terceira etapa desse pipeline de construção da LLM, e aqui a ideia é a gente dar uma visão geral para vocês de como foi a evolução desse LLMs, desde a etapa ali de construção do modelo base até a construção desse modelo final, já com essa a inclusão de técnica de RLHF, e aqui a gente já tem alguns modelos que já trabalham com essa técnica embutida, como o GPT 3.5 e alguns modelos da Anthropic, que é uma startup responsável pelo desenvolvimento de alguns modelos, como o Cloud. Tá? E toda essa evolução dos LLMs, a gente vê em uma das apresentações foi comentado sobre o Hugging Face, que é basicamente um hub ali de modelos que vocês podem utilizar para o caso de uso de vocês. E aqui a gente traz alguns exemplos de modelos open source que estão disponíveis, como Falcon, o Red Pajama, o Flante5, o BloomZ, entre outros, e alguns modelos que foram criados por startups, né, são modelos comerciais fechados, né, como Cloud, o Cohere, AI21 e o próprio Titan que foi criado pela Amazon, né? Então, aqui era mais para trazer uma visão para vocês de como isso evoluiu. Acho que vocês acessando o site ali da Hugging Face e entrando, vocês vão ver a variedade de modelos que vocês têm disponível hoje para teste. E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre como vocês podem utilizar os Large Language Models, né? Como que vocês podem utilizar esses modelos, em quais cenários, né? Aqui a gente traz alguns desses cenários. Então, o primeiro deles é a possibilidade de utilizar os LLMs para geração de texto. Então, imagina que você vai fazer o lançamento de um determinado produto dentro ou um serviço dentro da sua empresa, e você quer, por exemplo, gerar um texto de destaque com todas as características desse produto. Você poderia utilizar o LLM para fazer a geração desse texto, chatbots para interação com seus clientes, utilizar a técnica de resumo para, por exemplo, submeter algum livro e ter uma saída ali de um resumo sobre esse livro, fazer a geração de imagens, então você passar todo o contexto ali de qual que é o tipo de imagem que você quer que seja gerado e o modelo fazer a geração dessa imagem para você, como também os mais famosos aí, como perguntas e respostas, no qual você pode fazer uma pergunta para o modelo e ele te dá uma resposta adequada com base nos dados que ele foi treinado. Aqui a gente vai entrar em cada cenário, cada caso de uso desse, e o primeiro deles que a gente traz aqui é a geração de texto, né? Então, imagina que você tem um prompt simples, no qual você pode ingerir sua requisição, como, por exemplo, fazer uma geração de um e-mail, eu quero escrever um blog, eu quero criar algum tipo de código, ou criar uma mensagem específica, como eu dei o exemplo de lançamento de produto, e aí você poderia utilizar esse modelo para fazer a construção desse texto, e aí aqui a gente traz tanto modelos que estão dentro do Jumpstart, que a Amanda e o Carlos falaram um pouquinho, como utilizando também o Amazon Bedrock, que é um serviço que está em preview, que vai possibilitar com que vocês tenham acesso a alguns modelos dentro dele. E aí ele te dá essa saída.
O ponto aqui que a gente traz é que, dependendo do tipo da requisição que você fizer nesse prompt, você pode impactar em questões de limite de tokens. Lembra que a gente falou dos tokens lá atrás? Os modelos eles têm limite ali do volume de tokens que você pode tratar nessa requisição. Então, é importante levar esse ponto em consideração e saber que, dependendo do volume do seu texto ali que você está fazendo essa requisição, você pode esbarrar nessa questão de limitação de tokens. E uma forma para você conseguir trabalhar com essas requisições maiores, né, e não ser impactado por esse limite, seria utilizando o framework open source, que é o LangChain. O LangChain ele vai ajudar vocês nesse cenário, justamente onde vocês precisam fazer uma request que supera o limite de tokens suportado pelo modelo, e ele vai fazer uma quebra desse, vamos pegar um exemplo aqui desse texto gigante que você passou ali, que pode ter, sei lá, 20 páginas ou mais, e ele faz o quê? Esse LangChain consegue quebrar esse texto para vocês e mandar isso para e tratar isso para o modelo dentro de uma request que atenda ali os limites do modelo que você está utilizando. Nos próximos cases, a gente vai passar por outros cases, a gente vai dar mais detalhes sobre como é que funciona essa quebra, que tipo de técnica que você pode utilizar para fazer essa quebra desse arquivo, tá? Aqui um outro caso de uso que a gente traz é o resumo de texto. Então, você poderia fazer, por exemplo, submeter ali um arquivo pequeno com poucos parágrafos para o modelo, colocar isso no prompt e fazer uma pergunta em cima desse texto que foi colocado, pedindo para que o modelo dê a resposta com base naquele contexto que você passou, né? E, de novo, aí falando de resumo de texto principalmente, muitas vezes você não vai querer fazer um resumo de um texto pequeno, você vai querer fazer um resumo muitas vezes de um documento de muitas páginas ou um livro de várias páginas, e aí como que você pode lidar com essas questões de limitação de token. E é aqui agora onde a gente vai detalhar um pouco sobre o uso do LangChain para esse tipo de cenário. Então, a gente traz dois exemplos, duas técnicas que você poderia utilizar com esse framework do LangChain para tratar esses arquivos grandes, né, que você utiliza dentro do seu modelo. Essa primeira técnica que está em cima aqui é a técnica de MapReduced. Nada mais é do que você quebrar esse arquivo grande que você tem em pequenos arquivos. Uma vez que você quebrou esse arquivo, o LangChain ele vai fazer o paralelismo do processamento desses arquivos pequenos que ele foi quebrado e vai agregar o retorno de todas essas respostas desses processamentos em um único arquivo, justamente para que o modelo processe essas pequenas requisições e te dê um resumo único ali desse livro, por exemplo, que foi gerado. Alguns pontos importantes para considerar aqui no uso dessa técnica de MapReduced. A primeira delas é o tamanho desses fragmentos, então você tem que utilizar um tamanho de fragmento que seja, que atenda ali ao limite de token desse modelo. Uma outra questão é você ativar o overlapping, justamente para evitar com que esses dados sejam perdidos, né, durante esse processo de chunking que a gente fala, né, então garantir com que esse processo ele não vai ter nenhuma perda de dado, eu acho que esses são os principais dois processos que você tem que considerar. Então, a limitação de token e garantir esse processo de overlapping ativado para que você não tenha nenhuma perda de dados. Uma vez que você teve esse resumo, você vai fazer uma análise ali da saída dele e vai avaliar, pô, essa técnica de MapReduced tá ok ou não para o que eu preciso, e muitas vezes essa técnica pode ser que não seja a opção adequada, e aí você poderia utilizar uma outra técnica, que seria a técnica de Refine, que é essa técnica aqui de baixo, que nada mais é o que ele faz. Ele também vai quebrar esse arquivo grande em vários pedaços, em vários fragmentos, e uma vez que ele quebrou esses arquivos em pequenos fragmentos, ele começa a disparar essa requisição para o modelo desse fragmento, é feito um resumo desse primeiro fragmento, e isso é dado como resposta para fazer uma segunda requisição, incluindo o resumo da primeira requisição, mais o segundo fragmento.
e assim por diante até chegar no resumo final ali de todos os seus fragmentos e ele te dá uma saída. De novo, acho que é importante aqui vocês avaliarem qual que é a melhor técnica para ser utilizado e também saber que existem essas opções dentro do LangChain para tratar esses arquivos grandes aí durante esse processamento, para esse caso aqui de uso de resumo de texto. Um outro caso de uso é a perguntas e respostas, esse já é um pouco mais famoso, né, bastante utilizado em alguns modelos. E aí o que a gente traz aqui é que um ponto de atenção no uso desses modelos, desse tipo de casos de uso, é que quando você interagir com o seu modelo, muitas vezes os dados podem estar desatualizados. Então, imagina que a base ali de treinamento desse modelo é uma base ali de dados ingeridos, sei lá, de dezembro do ano passado. E aí você não vai ter dados recentes. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma pergunta sobre como é que foi o terremoto na Colômbia, me dê detalhes de como foi esse terremoto que aconteceu, acho que foi semana passada, ele não vai te dar essa resposta porque ele não vai ter esse tipo de informação. E aí, uma possibilidade que você poderia utilizar com o modelo é o uso de contexto. Então, você poderia, por exemplo, trazer ali um pedaço da notícia que você quer que esse modelo traga uma informação para você, e aí, com base nesse pedaço da notícia, que seria o seu contexto, você pode fazer uma pergunta em cima desse contexto e o modelo te dá uma resposta adequada olhando para esse contexto que você está passando. Inclusive, você consegue e isso é o que a gente chama técnica de prompt design, né? Então, você pode colocar até nesse prompt falando, olha, se a informação não estiver dentro desse contexto, eu não quero que a resposta seja apresentada. Então, é um exemplo também de como que vocês podem interagir com esse modelo, levando esse contexto para dentro dele. Mas, de novo, aqui a gente está falando do prompt. Aí a gente pode impactar em questões justamente de limitação de token. E aí qual seria a possibilidade para que eu não esbarre nessa limitação de token? E aqui a gente traz uma técnica que seria o uso do RAG, que é o Retrieval Augment Generation. O RAG, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar no processo de vetorização desses dados, armazenando eles dentro de uma base de conhecimento. Então, olhando para esse desenho que nós temos aqui, vamos olhar primeiro para essa parte embaixo. Então, eu posso ter minha base de conhecimentos ali na minha empresa, então tem um repositório de documentos, ou uma FAQ, uma wiki, no qual eu quero utilizar esse repositório para poder utilizar nas respostas da interação com o meu modelo. E aí, como que você faria isso? Você tem todo o seu processo ali de atualização dessa FAQ, né, com os novos dados, e aí você poderia ter um processo no qual você utilizaria um modelo de embedding, e aqui a gente poderia utilizar tanto o modelo embedding disponível dentro do Jumpstart, como o modelo de embedding disponível no Amazon Bedrock, para embedar esses dados. O que é o processo de embedding? Nada mais é do que pegar esse texto, essas informações que você está concedendo ali para o modelo e transformando isso em vetores. E aí armazenar essas informações, esses vetores, dentro de uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento você poderia utilizar um OpenSearch, um Kendra, um ChromaDB para fazer o armazenamento desses vetores aqui que foram gerados por esse modelo. Então essa é a nossa etapa aqui de preparação da minha base de vetores, fazendo todo esse processo de embedding. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, como é que vai funcionar a minha interação do usuário com o modelo, né, para considerar essa base de conhecimento? Então, uma vez que o usuário ele fez uma pergunta no meu modelo, a próxima etapa que ele vai fazer aqui, ele vai pegar essa pergunta, vai disparar isso para um modelo de embedding, para fazer o quê? Para converter essas palavras que foram colocadas nessa request em vetores, e uma vez colocadas essas palavras dentro de vetores, ele vai fazer essa busca desses vetores dentro dessa base de conhecimento para buscar a similaridade dessas informações na sua base. Uma vez que ele entendeu o contexto daquela pergunta, fez a transformação em vetor e localizou esses dados na sua base de conhecimento, ele devolve essas informações para você já no formato de texto. Então, ele está transformando esses vetores em
em texto, que vai ser o seu contexto. Então, você está fazendo uma pergunta com base no contexto da sua base de conhecimento. Uma vez que você tem essa pergunta com o seu contexto, você vai e dispara essa mesma request para um modelo dentro do Bedrock ou no Jumpstart, para te dar uma resposta. Então, nesse cenário, você está utilizando uma base de conhecimento já com um volume de dados bem maior, e considerando o contexto da sua empresa, para poder interagir com seus usuários, com sua empresa ou com seus clientes. Então, é uma possibilidade que você tem para interagir com base nos dados da sua empresa, utilizando essa técnica de RAG. Alguns pontos aqui que a gente traz de consideração, por exemplo, utilizando o LangChain, você consegue, inclusive, nessa resposta que você dá para o seu usuário, informar qual que é a fonte de dados de onde essa informação que está sendo apresentada ali pelo seu modelo, ela foi retirada. Então, é uma das opções que você tem no uso dessa técnica e que pode ajudá-los aí quando você quer utilizar a sua própria base de conhecimento na interação com os usuários. E, por último, o nosso último caso aqui que a gente vai demonstrar é o chatbot. Então, você também poderia utilizar os LLMs para os casos de uso de chatbot. Aqui a gente traz um primeiro modelo de chatbot nessa interação com o seu modelo aqui no LLM. Então, imagina aqui que você tem o seu usuário está fazendo uma pergunta, vai chover hoje, ele dispara essa pergunta para o modelo ele pode utilizar uma base de histórico de chat aqui, mas como essa é a primeira pergunta, ele não vai ter nenhum histórico, e ele dá a resposta aqui para o usuário. Então, ele retornou que hoje está ensolarado e com pouca chance de chuva. Ele retorna essa resposta para o usuário, e eu imagino que o usuário ele vai querer, vai continuar interagindo, né, com essa IA com base nesse histórico. Tá, mas essa pouca chance de chuva, que hora que vai acontecer? Então, ele faz mais uma request, e aí o que você poderia utilizar nesse caso? Ele armazena esse histórico de chat dentro de uma base, e aí aqui você poderia utilizar tanto uma base de dados em memory, ou um DynamoDB, por exemplo, e aí o LangChain você tem a possibilidade de utilizar esse banco DynamoDB, que armazena os dados chave e valor ali para você, então você poderia extrair essas informações de dentro dessa base, que é o seu histórico de chat, para quê? Para utilizar esse histórico como contexto para a sua pergunta aqui para o seu modelo e dar uma resposta para que ele considere todo esse histórico das mensagens que foram trocadas. E aqui um ponto importante para que você não esbarre em questões de limite do modelo e tudo mais, talvez usar questões como limitação de qual que é o histórico de mensagens que eu vou utilizar, qual que é o limite de mensagens que eu vou considerar para o meu histórico. Então, aqui seria alguns pontos aqui de preocupação que você tem que ter, justamente para não estourar esse limite, né, durante as suas requisições. E aí imagina que você quer ter um sistema de chat, mas você quer que esse chat utilize a sua própria base de conhecimento para dar as respostas para os seus usuários. E aí você, de novo, pode utilizar aqui a técnica de RAG, né? Então, você tem os seus documentos, você pode utilizar um modelo para fazer toda a parte de embedding, de vetorização dessas informações, e isso está armazenado ali num banco de dados em memory ou num DynamoDB da vida, e utilizar isso para você fazer a interação com o seu modelo. E aí, como é que funcionaria essa interação? Então, imagina que você tem o seu usuário, esse usuário ele vai fazer uma pergunta para o seu modelo, esse modelo, ele primeiramente vai avaliar se já tem alguma mensagem aqui no histórico do chat para poder trazer como contexto dessa pergunta que está sendo feita, e aí ele leva essa pergunta modificada, considerando esse contexto já embutido, para fazer uma pesquisa na sua base de dados já vetorizada, para trazer informações considerando essa pergunta, esse contexto, busque dentro da minha base de conhecimento vetores similares a esses dados que eu estou pesquisando aqui. Ele vai trazer um contexto com base na sua base de conhecimento e utiliza isso para dar a resposta final para o seu usuário, utilizando um modelo de resposta aqui para o seu usuário final. Então,
é um exemplo de arquitetura que poderia ser utilizada nessa interação aí de um cenário de chatbot, tá? Agora eu vou passar a apresentação aqui, a tela para o nosso amigo Gabriel, para justamente mostrar, fazer uma demo de como é que funcionaria esse cenário aqui de interação utilizando uma base de dados vetorizada. Então, Gabriel, pode assumir aí agora. Beleza. Bom, pessoal, agora como que a gente consegue aplicar isso que o Maurício trouxe, esses exemplos de arquitetura, dentro de um caso real? Então, para a gente demonstrar, a gente tratou aqui um caso de educação. Então, suponha, por exemplo, né, que você quer entregar um sistema ali para os professores, onde os professores conseguem fazer a análise do material didático, conseguem fazer a análise das atividades dos alunos, e utilizar esses modelos como assistentes para conseguir encontrar as respostas ali mais facilmente dentro desses trabalhos. Ou até mesmo, por exemplo, conseguir criar um planejamento de aula ali com base em um material específico. Então, como que a gente consegue fazer isso? Deixa eu ver se estou compartilhando. Legal. Então, eu tenho aqui uma aplicação web. Essa aplicação poderia ser qualquer sistema integrado. Eu estou fazendo essa integração aqui com a LLM dentro do Amazon SageMaker. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma busca. Então, eu tenho aqui alguns documentos de trabalhos meus. Então, vou fazer uma busca aqui sobre arquitetura distribuída. Legal, parece uma busca simples, né? Ele trouxe aqui na tabela 2 documentos. Só que dentro dessa busca, a gente já está utilizando o poder que o Maurício comentou de fazer a indexação desses materiais. Então, ocorreu todo um processo anterior para conseguir indexar esses materiais, utilizando o modelo LLM de embedding, e a partir dessa indexação, eu consigo fazer busca de similaridade da minha pesquisa com o conteúdo que está dentro do material. E aí, o que isso melhora na prática, né? Então, por exemplo, se a gente buscar aqui com outra palavra, né, diminuindo aqui a quantidade de palavras, abreviando as palavras, ele sempre vai voltar esse primeiro documento aqui para mim, porque ele já entende o contexto de todo esse documento. Então, aqui eu tenho um PDF de uma monografia, e ele interpreta todo esse documento, faz toda a indexação. Então, para esse modelo, indifere se você está perguntando exatamente com as mesmas palavras ou não, porque ele entende que o contexto de ARC é arquitetura e DIST é distribuída, porque ele sabe ali a distância, né, fazer a similaridade entre a palavra completa e essas abreviações. Então, aqui no outro PDF que eu tenho, por exemplo, para vocês verem que ele traz um resultado diferente, se eu busco aqui por assinatura, então ele trouxe agora primeiro esse PDF aqui de um TCC, que é sobre similaridade de assinaturas, classificação de assinaturas. E aí, da mesma forma, né, eu posso perguntar de outras formas. Então, por exemplo, se eu colocar abreviado, ele ainda assim vai entender que esse documento é o que tem similaridade maior com a minha pesquisa. Vamos supor, por exemplo, que agora eu quero fazer perguntas dentro desse documento, né? A gente já viu que a LLM pode ajudar a gente dentro dessa busca, e agora a gente quer fazer perguntas com o contexto desse documento. Então, lembrando, né, a LLM ela foi treinada com muitos textos da internet, e ela foi treinada até um período de tempo. Esses meus documentos que eu tenho aqui, vamos supor que eles não estão disponíveis dentro da internet, são documentos privados da instituição de educação, por exemplo,
ou documentos jurídicos, documentos sensíveis, por exemplo, e eu quero fazer buscas em cima desses documentos. Como que eu consigo fazer isso? Então, por exemplo, eu vou perguntar qual o autor do trabalho. Então, agora ele vai utilizar todo o contexto do documento, né? Eu estou com o contexto deste documento aqui que eu selecionei, e vai utilizar o poder da LLM para interpretar esse contexto e trazer uma resposta para a gente que seja uma resposta mais humanizada. Né? Então, aqui ele trouxe o autor do trabalho é o Gabriel Bellamartini. E o mais interessante que a gente consegue fazer utilizando essa arquitetura, né, de RAG, de busca de contextos, é que a gente consegue saber qual que é a fonte de onde que está vindo essa informação. Então, o problema que a gente tem, né, dessas LLMs, por exemplo, privadas, que a gente não consegue identificar de onde que veio a fonte, a gente pode resolver utilizando essa arquitetura de RAG. Então, ele está interpretando todas as páginas desse documento e ele sabe exatamente em que página foi dito ali quem é o autor do trabalho. Fazer uma outra pergunta aqui, por exemplo, qual a conclusão do trabalho? Então, novamente, e aí para resolver aquele problema de tokens, né, que é a limitação técnica que esses modelos têm, a gente está fazendo buscas por esses vetores. Então, ele vai identificar onde que parte desses documentos tem mais chance daquele autor ter falado sobre a conclusão. E ele faz isso por busca de similaridade. Então, aqui, por exemplo, ele identificou a conclusão do trabalho, que a implementação de microserviços com serverless pode atender os requisitos considerados mínimos para a produção, e assim por diante, e trouxe aqui as páginas da onde que ele extraiu aquela informação. E aí a gente consegue fazer novas perguntas que estão fora do contexto do documento. Então, por exemplo, eu posso pedir para que esse meu modelo crie 5 perguntas com base nesse material didático. Então, quero facilitar ali a vida do professor para ele se planejar na aula e já sair com uma atividade ali para conseguir entregar para os alunos em cima desse material didático. Então, ele trouxe aqui para a gente 5 perguntas. Né? Então, por exemplo, qual é o objetivo geral da pesquisa apresentada neste trabalho? O que são microserviços e por que sua implantação é recomendada no modelo serverless? Qual a importância da revisão de literatura para a definição de boas práticas de arquitetura de software? E assim por diante. Então, a gente consegue fazer várias perguntas e sempre com uma fonte confiável. Né? A gente traz confiança ali na resposta que a gente está entregando com esses modelos. Agora, vamos olhar um pouquinho, né, de como que isso é feito. Então, quando eu digo que essa busca é feita de forma vetorial, né, através desses embeddings, que a gente teve todo esse pré-processamento desses documentos, a gente está aqui, nesse caso, utilizando o banco de dados de conhecimento para vetor, e o bacana é que a gente está utilizando o OpenSearch, o Amazon OpenSearch, que é um banco de dados open source, tem de forma gerenciada dentro da AWS, e eu tive um pré-processamento desses PDFs assim que eu fiz o upload desses PDFs, onde eu extraí esses vetores. Então, se a gente olha aqui, né, como que é esse documento, a gente tem alguns metadados, por exemplo, qual que é a fonte, né, qual que é o arquivo que está armazenado lá dentro da AWS. Então, ele trouxe aqui qual que é a fonte desse pedaço aqui de texto, qual que é a página desse pedaço de texto, o texto, e o vetor em si. Então, esse texto que tenho aqui, ele pode ser traduzido de forma numérica através desse vetor. E aí, dentro desses bancos de dados de vetores, a gente tem vários algoritmos de similaridade que a gente consegue utilizar para saber qual pedaço de texto ali tem a maior chance de ser equivalente à pergunta que eu estou fazendo. Bom, como que a gente consegue fazer a implantação desses modelos? Como que a gente consegue
implantar esses modelos para fazer as requisições. E aí a gente pode fazer de várias formas, né? Duas formas que a gente trouxe. A primeira é utilizando o Amazon Bedrock, que é o nosso serviço que está em preview, onde ele vai entregar diferentes modelos de fundação, no caso, por exemplo, as LLMs, de forma serverless, ou seja, a gente não vai precisar se preocupar ali em instanciar servidor, em fazer configuração de servidor, atualização de patch, escala. Basicamente, a gente vai chamar uma API para consumir esse modelo. Uma outra forma que a gente pode fazer isso também é através do Amazon SageMaker Jumpstart. Então, eu estou aqui dentro do SageMaker Studio, e aqui eu tenho o SageMaker Jumpstart. E aí, dentro do SageMaker Jumpstart, eu posso encontrar diferentes modelos, tanto modelos open source quanto modelos privados, que eu consigo fazer a implantação. Nesse caso da demonstração, eu estou utilizando esse modelo aqui, que é o Llama 2, 70 bilhões de parâmetros chat. É o modelo da empresa Meta, que eles tornaram de forma open source. Então, a gente consegue fazer a implantação aqui desse modelo com poucos cliques. Eu já tenho ele aqui implantado, mas a gente consegue fazer a implantação com poucos cliques. A gente consegue fazer o deploy desse modelo. E ele vai entregar para a gente, vou mostrar aqui o meu que já está implantado, ele vai entregar para a gente um endpoint. Tá? E aí, dentro desse endpoint, eu consigo fazer as minhas requisições HTTP para esse endpoint. Ele já é todo, ele entrega de forma gerenciada e ele é integrado também com o sistema de autenticação e autorização da AWS, o IAM. E aí, com isso, eu consigo fazer a integração em qualquer sistema da minha empresa. Um outro modelo aqui que eu estou utilizando, né? Então, esse modelo aqui, o Llama 2, eu estou utilizando para a criação das minhas respostas, então, conseguir responder de forma harmonizada. E eu estou utilizando um outro modelo chamado MiniLM L6V2, que faz a transformação do texto para esses vetores para eu conseguir fazer as minhas buscas. Legal. Vamos voltar aqui para o slide. Para a gente entrar um pouquinho nas considerações que a gente tem que tomar em conta quando a gente vai definir qual que é a arquitetura de uma solução dessa. Então, como o Maurício comentou, existem diversas formas da gente implantar esse tipo de solução. E aí, a melhor forma vai depender do seu caso de uso e dos requisitos. Tá? Então, se a gente for olhar para dois extremos, a gente tem do mais fácil, que é pegar um modelo pronto. Então, por exemplo, GPT-4, Amazon Titan, Llama 2, utilizar ele com a base de conhecimento que ele já foi treinado. Então, essa é a forma mais fácil para a gente conseguir utilizar esses modelos. Só que, muitas vezes, a gente quer trabalhar com informações customizadas. A gente quer trabalhar com informações que esses modelos não foram treinados. E aí, a gente pode ir lá para cima, no outro extremo, que é a maneira mais difícil da gente conseguir fazer isso, que é construir um modelo do zero. Né? Então, construir ali a sua LLM. Isso pode levar meses, você tem um alto custo computacional para conseguir criar esses modelos, mas, dependendo do caso de uso, pode ser a melhor solução. E a gente tem as formas intermediárias, né, que a gente conseguiria utilizar. Da forma que eu mostrei aqui hoje, a gente está utilizando a arquitetura de RAG. Né? Então, a gente faz toda a indexação dos documentos, como eu mostrei, depois faz as perguntas em cima dos contextos a partir da busca dessa indexação que a gente fez através do Amazon OpenSearch. Uma outra forma da gente fazer isso é retreinar esses modelos, essas LLMs, com um pouco de dados que você tem dentro da sua instituição. Dessa outra forma, né, você pode conseguir resultados melhores do que o RAG, só que, entretanto, você também tem um custo operacional de retreinar o modelo, versionar aquele modelo, testar e monitorar aquele modelo. Então, você tem que ter um conhecimento um pouco mais a fundo ali dentro da área de Machine Learning. Aqui tem a arquitetura em alto nível do que foi demonstrado. Né? Então, a gente tem aqui o nosso front-end, a nossa API, de forma serverless, utilizando o Amazon API Gateway e a AWS Lambda.
A gente tem aqui a nossa base de conhecimento, onde está armazenados os documentos PDF dentro do Amazon S3, e a gente utiliza um dos modelos do SageMaker Jumpstart para fazer a indexação desse texto, armazenando isso dentro do Amazon OpenSearch. Depois que o usuário começa a fazer as perguntas em cima desse documento, a gente faz uma busca de similaridade da pergunta com os pedaços de texto que a gente tem dentro desse documento dentro do Amazon OpenSearch, junta a pergunta do usuário com esses pedaços de contexto e formula a resposta utilizando o outro modelo, a outra LLM, para gerar a resposta de forma mais humanizada. Então, essa daqui é a arquitetura alto nível que a gente utilizou para essa demonstração. Aqui tem algumas considerações, pensando do ponto de vista desse modelo arquitetural que a gente utilizou. Então, como eu comentei, vai depender de cada caso de uso. Algumas vantagens que a gente tem utilizando esse modelo de arquitetura RAG é que a gente consegue rastrear facilmente de onde que o modelo está tirando a resposta, diminuindo assim a alucinação que aquele modelo pode gerar, né? Então, ele pode gerar uma resposta que está totalmente fora do contexto ali da pergunta, a gente não sabe de onde que ele tirou aquela resposta. No caso do RAG, a gente consegue diminuir isso porque a gente está limitando o contexto de busca. A gente pode trabalhar com conjunto de dados privado e pode crescer esse conjunto de dados, ou seja, a gente não precisa de um retreinamento daquele modelo. A gente pode aumentando a nossa base de conhecimento e o modelo sempre vai fazer as buscas dentro daquela base de conhecimento. E fica muito fácil da gente trocar essas LLMs que a gente está utilizando. Então, se daqui 2 meses, 3 meses, for lançado uma LLM com maior performance, com maior qualidade, a gente pode utilizar, trocar facilmente essa outra LLM para utilizar a mesma base de conhecimento, sem precisar retreinar esse modelo. Mas, como toda arquitetura, a gente tem que também olhar para as desvantagens. Então, talvez, para o seu caso de uso, o RAG não seja a melhor escolha arquitetural. Então, algumas desvantagens que ele traz. Ele tem uma maior latência do que você utilizar somente o modelo, porque você tem que fazer primeiro uma busca dentro da sua base de conhecimento, depois gerar uma resposta para depois responder ao usuário. Então, ele gera um pouco mais de latência. Você precisa da utilização de um modelo de indexação para conseguir gerar os vetores ali do texto. E pode ser que isso gere maior complexidade de implantação, porque você tem mais componentes arquiteturais. Então, você vai trabalhar com mais soluções ali para conseguir fazer aquela implantação. Só que, entretanto, a complexidade é muito mais fácil do que você criar um modelo do zero ou você customizar um modelo já existente. E você tem um custo computacional para conseguir fazer essas buscas. Se você está trabalhando com documentos muito grandes, você tem que pensar em estratégias de conseguir quebrar esse documento de formas que as perguntas do usuário vão conseguir encontrar ali o melhor pedaço de texto para conseguir ser respondido. Bom, se vocês querem se aprofundar agora em inteligência artificial generativa, a gente tem aqui alguns próximos passos que a gente deixou como sugestão. Então, primeiro próximo passo, visite a página de inteligência artificial generativa na AWS. Então, lá vocês conseguem encontrar ali os serviços que tem disponíveis. Você pode olhar os últimos anúncios. Então, a todo momento, está saindo uma feature nova, está saindo um lançamento. A gente tem o nosso blog post, onde a gente traz exemplos de implantação dessas arquiteturas, casos de sucesso com clientes. Então, sigam a gente dentro desses blog posts e se inscrevam nos nossos cursos gratuitos. Então, a gente tem uma plataforma de aprendizagem com cursos de Machine Learning tradicional e cursos de inteligência artificial generativa, que você pode se inscrever, se aprofundar e aprender de forma gratuita.